capítulo 17, a partir do versículo 11, amém? Diz assim: Aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhes disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações pela tua palavra, nos transformar e nos fazer cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Derrama a tua graça sobre nossas vidas, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma pequena história aqui. Um certo pintor, foi fazer uma exposição dos seus quadros. Ele era um jovem e promissor pintor. Esse jovem pintor foi fazer a sua exposição com seus belíssimos quadros que retratavam principalmente flores e paisagens. Porém, entre os seus quadros tinha um que era a pintura de mãos calejadas, umas mãos ali de um trabalhador. E alguém percebeu que esse quadro específico, esse quadro das mãos, ele não tinha preço. Os outros quadros tinham preço, mas esse não tinha um preço determinado para ele. O artista respondeu: Desculpe, senhor, este quadro não está à venda, por isso não tem etiqueta de preço, é de minha coleção particular. Aí o rapaz disse: Olha, é um belo quadro, disse o homem, No entanto, um pouco descolado entre os demais. Ele era diferente. Enquanto os outros retratavam flores e paisagens, aquele era de umas mãos calejadas, então era muito diferente. Aí o pintor respondeu: Sim, é verdade, mas ele sempre estará em todas as exposições que eu vier a fazer em minha vida, pois minha arte eu devo a estas mãos. Então ele disse: E de quem são essas mãos? Ele disse: São as mãos do meu pai, que trabalhou duro toda a vida para que eu pudesse estudar e aperfeiçoar a minha arte. Então era uma homenagem, um agradecimento ao seu pai, que trabalhou toda a sua vida. Mas será que todas as pessoas são gratas assim? Será que todas as pessoas conseguem olhar ao redor e saber quem está abençoando ela? Então nem sempre as pessoas reconhecem o que é feito por elas. E quando alguma coisa é feita por pessoas mais próximas, às vezes ainda parece que é mais difícil ainda, porque às vezes a gente encara como uma obrigação daquela pessoa. A pessoa fez uma obrigação para mim, então eu não tenho que agradecer nada. Se um pai, uma mãe, um filho faz alguma coisa por nós, às vezes a gente ignora, não se sente obrigado a agradecer. Então isso também acontece quando Deus faz algumas coisas por nós. Muitos crentes agem como se fosse obrigação dele e não estão preocupados em agradecer ao Senhor. E a história de hoje é contada pelo médico Lucas, Lucas era um médico, e ele conta a história desses 10 leprosos que foram milagrosamente curados pelo Senhor e a atitude deles nesse momento em que eles foram curados. Então é por isso que o tema de hoje é a bênção de ser grato a Deus. A
bênção de ser grato a Deus. Estou falando sobre gratidão, pensando na última quinta-feira, né? Foi o dia de ação de graças. Quem acompanhou o culto de oração, a gente falou sobre isso e falamos sobre gratidão. Ontem na vigília também pude falar sobre gratidão e continuar falando sobre gratidão hoje, porque essa semana isso traz essa ideia, né? Nos Estados Unidos é uma tradição americana esse dia de ação de graças, porque lá nos Estados Unidos os pais fundadores, eles chamam pais fundadores, né? Aqueles que fundaram o país, os pais fundadores eram puritanos que vieram da Inglaterra, e eles agradeciam a Deus, né, por aquele ano, por todo ano, aquilo que Deus havia feito por eles. Hoje, o povo americano, de uma forma geral, continua comemorando o dia de ação de graças, mas ele não tem mais esse mesmo valor. Para os cristãos, sim, mas para aqueles que não são cristãos, eles comemoram assim, a gente vai agradecer ao universo, né? Agradecer ao universo. Nós agradecemos ao Senhor. Então, a primeira coisa que nós podemos ver no texto de hoje é que ser grato a Deus pressupõe que Ele atendeu alguma de nossas necessidades, né? De alguma forma o Senhor atendeu alguma de nossas necessidades. Veja, a partir do versículo 11 diz: aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pela divisa de Samaria e a Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus, aqui Lucas começa a descrever a viagem de Jesus a caminho de Jerusalém para aquela última semana dele, onde ele passou ali em Jerusalém. No final, na sexta-feira, ele foi crucificado. Então ele começa aqui essa jornada em direção à cidade de Jerusalém. E ali, obviamente, eles tinham que ir a pé, né? E ele passava ali por diversos povoados. Ele passou em vários povoados, a maioria povoados de pessoas pobres. Elas eram dominadas pelo Império Romano. Veja, um povoado, ele não estava protegido dentro de uma cidade, por exemplo, com muros, como Jerusalém, por exemplo, né? Então, as pessoas que estavam fora desses muros eram pessoas mais pobres, mais simples. E Jesus passava por ali e, obviamente, a fama de Jesus corria e muitas pessoas vinham a Jesus a fim de que ele pudesse curar. Porém, nesse momento aqui, já não tinha aquela multidão atrás de Jesus. Se a gente avalia o ministério de Jesus público, que foi de 3 anos, Jesus teve um ano que ele era totalmente desconhecido, e naquele ano que ele era totalmente desconhecido, ele chamou seus discípulos, ele foi batizado por João Batista, ele começou a fazer alguns milagres, e ao começar a fazer alguns milagres, ele começou a ser procurado. A gente tem que lembrar que a maioria das pessoas eram pessoas pobres, sem condição. A medicina não era avançada. Você não tinha hospital assim, né? Então, muitas pessoas iam até Jesus procurar ser curado. Então, o segundo ano de ministério de Jesus foi um ano de grande popularidade. E a gente tira isso pelas multiplicações, duas multiplicações, né, dos pães e dos peixes. Diz assim, olha, e foram alimentados 5.000 homens. Eles contavam só os homens, né? Então, 5.000 homens. Se a gente pensar que tinha homem que era casado com mais de uma mulher, né? Que geralmente eles tinham vários filhos. Então, você conta ali, em média, de umas 20.000 pessoas seguindo Jesus. A gente tem a passagem de que ele entra na casa e a casa fica tão lotada que o pessoal não consegue passar, né? A gente viu na devocional dessa semana do paralítico foi levado e colocado por cima da casa. Então, esse foi um ano de popularidade. Mas esse último ano aqui, Jesus começou a dizer, olha,
As raposas têm covis, os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí as pessoas foram atrás de Jesus, porque Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes. Quando encontraram Jesus, Jesus disse: olha, vocês vêm atrás de mim, não porque vocês querem me ouvir, vocês vêm atrás de mim para serem alimentados, mas eu tenho um pão melhor para vocês do que o físico. Eu sou o pão da vida. E aí diz que, o texto no final diz que eles foram embora. Essas pessoas acharam o discurso de Jesus muito duro, foram embora. Então Jesus começou a perder popularidade, e aqui nesse último ano Jesus já não tem toda aquela popularidade, mas ainda assim, como ele era alguém que fazia milagres, onde ele chegava, as pessoas iam atrás dele, nesses povoados, né? E aí num determinado povoado, e a Bíblia aqui não menciona, né, em qual povoado, ela diz apenas que ele estava entre Samaria e a Galileia. Ele estava num caminho intermediário entre os judeus e os samaritanos, que não se davam, né? Eles não se davam. Então Jesus está passando por ali. E aí 10 leprosos vêm ao encontro de Jesus. Sabem que Jesus está passando por ali e vêm até o encontro do mestre, né? Diz o versículo 12: ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro, pararam de longe. Veja, só pontuando a questão da lepra. Hoje a gente conhece o que era chamado de lepra, né? Por hanseníase, uma doença de pele grave, muito contagiosa, mas que hoje é facilmente controlado, né? Hoje é facilmente controlado. A pessoa começa a tomar as medicações, já não transmite mais. Então o tratamento é chato, é um pouquinho longo, mas não é um bicho de 7 cabeças como era na antiguidade. E a lepra, especialmente, você deixa de sentir dor. Então, se você levar uma queimadura, quebrar algum osso, você não vai sentir. E aí aquilo vai prejudicando, porque você não sentiu, até que você começa a perder. Por exemplo, se você consegue ficar num lugar muito frio sem sentir, a gente sente logo o nariz, a orelha, assim, né? Você consegue ficar num lugar muito frio sem sentir nada, e aí você vai perdendo as extremidades, vão morrendo, né? Então é uma doença terrível. Mas quando a Bíblia fala de lepra, não é exatamente o que a gente conhece como hanseníase. É qualquer doença grave de pele. Qualquer doença grave de pele era chamada aqui de lepra, tá certo? Esses leprosos, eles não podiam chegar perto de pessoas sadias para não transmitir. Lembra que a doença era contagiosa, não tinha tratamento. Então as pessoas ficavam, inclusive, fora das cidades. Ela não podia ficar dentro da cidade, elas ficavam fora da cidade, eram realmente segregadas. E outra coisa, elas iam ter que viver agora de esmolas, mas para pedir esmolas, elas tinham que ficar de longe. Quando ela visse a pessoa chegando de longe, ela já gritava: leproso! Imagina que você está... Hoje qualquer coisinha, o pessoal chora, vai para o psicólogo, vai não sei para quê. Naquela época não tinha essa história. Então, se uma pessoa fosse leproso, e ora, você pode dizer: isso como é que a sociedade faz isso? Mas pensa, uma doença altamente contagiosa, sem tratamento, se você traz para dentro da cidade, o que é que vai acontecer? Um surto terrível, vai morrer um bocado de gente. Então essas pessoas tinham que ficar fora da cidade, e quando se aproximasse alguém, ele tinha que gritar: leproso! E aí ele estava todo enrolado de faixa também, por conta das feridas e tudo mais. Então, quando eles viram Jesus de longe, veja que o texto diz: pararam de longe. Eles ficaram longe, eles não foram para perto, porque a lei não permitia que eles fossem para perto de Jesus ou para perto de qualquer pessoa que fosse sadia, né? Não tivesse a mesma doença. Então, pela fama que Jesus adquiriu, aqueles homens sabiam que só ele poderia curá-los daquela terrível doença. Veja, para nós hoje é fácil, tem tratamento, mas na época não tinha. Na época não tinha, era motivo de
segregar. Não sei quem aqui assistiu aquele filme Ben-Hur, né? Ben-Hur é um filme antigo, mas teve uma versão nova agora, mais recente, acho que de uns 4 anos, até com o Rodrigo Santoro, né? O ator brasileiro faz Jesus nessa versão nova. Mas Ben-Hur é a história de um judeu que durante o Império Romano ele acaba tendo problemas com o próprio império, porque ele não quer entregar os judeus para a liderança romana. E ele conhece um cara lá, um general romano lá, mas ele não quer entregar. Então, no final das contas, ele acaba sendo preso. A mãe e a irmã dele também são presas. E no final, só para encurtar a história, ele encontra a mãe e a irmã fora da cidade, numas cavernas, onde ficavam os leprosos, porque elas pegaram lepra. E o filme é muito, assim, eu acho muito fantástico. No final, a versão primeira, antiga, de 1900 e bolinha, acho que é da década de 50 ou 60, nos Estados Unidos, a versão antiga, ela não mostra Jesus. A gente sabe que Jesus está lá, mas não mostra ninguém como Jesus. Na versão nova, como eu disse, o Rodrigo Santoro faz o papel de Jesus. Então, você sabe que na época da crucificação, eles vão atrás de Jesus e tudo, mas no final, Jesus é crucificado e a caverna onde elas estão fica embaixo da montanha onde o Calvário, né? O Calvário. E quando a gente vê nas páginas das Escrituras que há uma tempestade ali, quando Jesus morre, há uma tempestade, né? E é muito bonito quando aquela tempestade começa a lavar o sangue de Jesus ali na montanha. E ele desce pela montanha. E quando ele cai naquela caverna, ele cai justamente sobre a mãe e a irmã de Ben-Hur. E elas ficam curadas, né, da lepra. E eu prefiro o antigo, tá, do que o novo. O antigo é maior, são 3 horas de duração, mas eu acho melhor do que o novo. Então, é um filme fantástico que mostra justamente esse poder de Jesus. Não que aconteceu, é uma ficção, certo? É uma ficção. Mas eu acredito que poderia ser uma realidade. Alguém que estivesse doente e tocasse no sangue de Jesus, até porque quando fala dos apóstolos, que a sombra dos apóstolos curavam, imagina o sangue de Jesus, não é? Então, é um filme muito interessante para isso. Aqueles leprosos sabiam que só Jesus podia curar da sua enfermidade. Faço uma pergunta para você nessa noite. Quais necessidades você gostaria que o Senhor resolvesse para você? Quais necessidades? Ali tem imagem de pão e vinho e tal. Às vezes a necessidade de alguém é de alimento, mas às vezes existem outras necessidades, diversas necessidades. Alguém tem necessidade de trabalho, outro tem necessidade de relacionamento, de melhorar os seus relacionamentos. Qual a sua necessidade nessa noite? Coloque diante do Senhor, faça como os leprosos, confie que só Ele é capaz de resolver o seu problema, como Jesus foi capaz de resolver o problema daqueles leprosos. Segunda coisa, ser grato a Deus pressupõe obediência às suas ordens. Veja, versículos 14 a 16 diz: logo que viu, ele lhes disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Veja, Jesus não curou os leprosos de imediato. Eles pararam de longe e disseram: Senhor, a gente precisa da tua cura. Aí Jesus: está certo, vai lá e vai se mostrar para o sacerdote. Então Jesus não curou de imediato. Levítico capítulo 13, a gente não precisa abrir, ele vai tratar como o povo de Israel deveria cuidar
da lepra, ou de doenças de pele grave, né? Eles deviam primeiro ir ao sacerdote. O sacerdote não tinha médico. Veja, Lucas aqui era um médico e ele, como médico, ele vai dar muita atenção às curas que Jesus faz. Agora, a medicina da época de Jesus não é a medicina nossa, né? E se a gente pensar em Moisés, que foi 1500 anos antes de Jesus, então era menos ainda. Quem era que cuidava? Era o sacerdote. Então o sacerdote tinha que verificar as feridas que estavam no corpo da pessoa, e de acordo com as feridas ele ia determinar se aquelas feridas eram alguma coisa contagiosa ou não. E aí, de acordo com o que fosse, ele ia dar os passos que aquela pessoa ia tomar. E na medida que ela tomasse aqueles passos, ela tinha que voltar ao sacerdote para ser reexaminada, para ver se ela ficou boa. Então, quando Jesus diz assim, vá até o sacerdote, Jesus está dizendo que eles deveriam ir pelo canal correto para dizer se estava curado ou não, que era o sacerdote. É interessante que hoje, às vezes, a gente vê uns charlatões, essa aqui é a realidade, falando de curas e milagres. E, por exemplo, uma pessoa que está com câncer, doença grave, doença séria, e aí essa pessoa vai para uma determinada igreja e o líder dessa igreja chega para ela e diz assim, olha, Deus já me falou, você está curado nessa noite, pare de tomar seus remédios. Aí o camarada vai lá e para de tomar o remédio. O que é que acontece? Morre. Porque não houve cura nenhuma. Se uma pessoa tem um dom de cura, um pastor tem um apóstolo aí, que eu nem acredito em apóstolo hoje, né? Enfim, qualquer um desses aí tem um dom de cura, ele deve dizer assim, vá no seu médico e comprove que você está curado. Aí quando chegar lá no médico, o médico tem que mandar refazer os exames e dizer assim, cadê o câncer que estava aqui que não está mais? Aí o milagre foi comprovado. De outra forma, Jesus mandou fazer isso, vai no sacerdote, é ele que vai dizer, que vai determinar que vocês estão curados, vai inclusive liberar você para viver a sua vida socialmente, correto? Então, é uma história até parecida com a de Naamã, né? Naamã, um dos líderes do exército sírio, foi até Eliseu, porque a sua escrava, que era judia, disse, olha, lá em Israel tem um homem de Deus, e esse homem de Deus pode trazer a cura para você. Era lepra também. E aí Naamã chega, Eliseu nem recebe o cara. Eliseu diz assim, olha, manda ele ali no Rio Jordão, dá 7 mergulhos, e ele será curado. Aí Naamã se invoca, né? Será que na Síria não tem um rio que eu possa, mais limpo do que esse aí, que eu possa mergulhar? Ele começou a reclamar. Aí um servo dele disse assim, peraí, se ele te pedisse uma coisa bem difícil, você não ia fazer? Ia. Ele está pedindo uma coisa simples, vai lá e faz. E aí ele mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nada. Era 7. Então na 7ª ele ficou curado, né? Ele ficou curado. Então essa história me lembra muito, porque Jesus nem tocou, nem orou, vai lá no sacerdote. E enquanto eles iam a caminho, eles foram curados. Eles simplesmente obedeceram a voz do mestre, né? Os homens obedeceram a Jesus e ficaram curados ali no caminho. Eles obedeceram a voz do mestre. Um único homem voltou dando glória a Deus. Veja, eram 10. Os 10 foram, 9 continuaram o seu caminho, mas um se sentiu tão agraciado que precisou voltar para agradecer a Jesus. Versículo 15, um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele voltou gritando, glória a Deus, glória a Deus. Ele voltou glorificando a Deus. Ele atribuiu
aquela cura a Deus. Logo, ele atribuiu poder divino nas palavras de Jesus. O homem agradeceu fervorosamente a Jesus, caiu aos seus pés, versículo 16, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhes graças. Ele teve uma atitude de adoração a Jesus, de adoração ao Mestre, porque ele reconheceu todo o poder divino que vinha de Jesus. Então ele voltou em gratidão ao Senhor. Agora, tem um detalhe no texto, nesse mesmo versículo 16, né? E este era samaritano. Lembra que Jesus estava passando entre Samaria e a Galiléia. Se há um destaque aqui, que esse homem era samaritano, possivelmente os outros 10 eram judeus, ou os outros 9, né? Eram judeus. Podia não ser todos os 9, né? Mas possivelmente os outros eram judeus, porque se a gente pensar, por exemplo, o próprio Lucas traz a parábola do bom samaritano, né? Um homem foi assaltado, levou umas porradas lá, ficou lá caído, sem conseguir se mexer. Passou um sacerdote, viu o homem assim, cortou o caminho. O levita cortou o caminho. Os religiosos estavam cortando o caminho, mas vinha um samaritano. E o samaritano pegou aquele homem, botou em cima do seu animal, levou para uma hospedaria, tratou das feridas do cara, alimentou e ainda deixou o dono da hospedaria o seguinte recado: deixa ele se recuperar aí, e o que ele gastar, quando eu voltar, eu passo aqui e pago. E aí, esse homem era samaritano. Por que esse destaque? Porque samaritanos e judeus não se davam. Os samaritanos representavam o reino do norte, que tinha sido destruído pela Assíria. Então a Assíria, a forma de conquistar era: eles traziam gente de fora, colocavam dentro do país e pegavam gente desse país e levavam para fora para misturar os povos. Já os judeus não, os judeus foram levados cativos pela Babilônia, então eles não faziam esse tipo de mistura. Então os judeus se sentiam raça pura, enquanto para eles os samaritanos eram contaminados. Então os judeus se sentiam melhor do que o samaritano, superior ao samaritano. Então, em alguns momentos as escrituras fazem esse destaque: olha, esse homem era samaritano. É um tapa na cara de vocês que se acham melhores. Esse foi o que veio agradecer. Então, ele é como se o texto estivesse dizendo: olha, a gente podia esperar que os outros voltassem, que se acham melhores, mas na realidade quem voltou foi aquele que vocês não esperavam que voltasse. Esse foi o que teve o coração grato. Obedecer ao Senhor demonstra que não só confiamos nele, como somos gratos pelo seu cuidado. Amém? Então, obedecer ao Senhor demonstra a nossa gratidão a Ele. Ora, nós obedecemos a Deus porque nós o amamos. Nós obedecemos a Deus porque nós somos gratos por tudo que Ele fez. Por isso que nós obedecemos a Deus. Confiamos nele e agradecemos tudo que Ele faz em nossas vidas. E por último, ser grato a Deus nos conduz a bênçãos ainda maiores. Versículos 17 a 19. Então Jesus perguntou: não foram 10 os purificados? E os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Um coração verdadeiramente grato a Deus é um privilégio para poucos. São poucas pessoas que conseguem de fato ser gratos, não só a Deus, na vida, né? Na vida. Mais uma vez, às vezes a gente percebe que as pessoas agem com as outras como se as outras fossem obrigadas. Eu lembro uma época que a gente estava fazendo clínica médica na igreja. Os irmãos aqui lembram, teve uma época, né, que sempre tinha
as clínicas médicas, a gente organizava aquele negócio, trabalhava ali 2, 3 dias, atendia lá em Carpina, a gente atendia 800 pessoas, tá entendendo? Dava o remédio ainda, né? E aí teve uma vez que eu lembro de uma senhora que chegou, já não tinha mais ficha, ela chegou totalmente fora de horário, e ela disse: eu preciso ser atendida porque eu sou cliente do médico. O médico lá dos Estados Unidos. A mulher era cliente do médico, né? Porque ela tinha sido atendida em outros momentos e achava que tinha obrigação de ser atendida agora. Então, o que era feito como um serviço social, uma ação social, algumas pessoas entendiam que era obrigação de fazer, porque esse é o ser humano. Muitos seres humanos não têm o coração grato, muitas pessoas não conseguem ser gratas, então um privilégio para poucos. Eram 10 os leprosos, mas só um voltou, só um. Veja, 10%, né? 10% voltou, só um leproso, só um deles. E ele voltou assim, talvez quem menos o pessoal esperasse, né? Era o samaritano. Aquele samaritano acabou não somente ganhando a cura do seu corpo, o corpo restaurado daquela doença, mas ele também foi curado de sua alma. Versículo 19, Jesus disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Veja, além da cura física, além de ser curado daquela doença que o segregava, que o colocava à margem da sociedade, ele ganha de quebra a salvação. Porque os outros confiaram que Jesus podia curá-los, mas os outros não reconheceram Jesus como um Messias digno de ser adorado, como esse leproso que voltou. E ele volta, se prostra aos pés de Jesus, ele volta glorificando a Deus, se prostra aos pés de Jesus e Jesus: olha, a tua fé te salvou. Não é só a lepra, é a tua alma. Até porque não são os milagres que salvam. Nós conhecemos diversas histórias de pessoas que foram milagrosamente curadas pelo Senhor, mas que não entregaram seu coração a Jesus, porque o milagre, ele não serve para salvar. O que salva é o Evangelho. É quando a pessoa reconhece a Jesus como o Messias que foi prometido por Deus para salvar a humanidade. É isso que salva. Não são os milagres, não são as curas. Tem um desses apóstolos aí que diz assim: Deus está aqui e eu provo pelos milagres. Só que a Bíblia diz o contrário, né? Nos últimos dias vão aparecer pessoas aí que vão agir como se fizessem milagres. E aí, quando os anjos vierem ali separar os bozes das ovelhas, aí essas pessoas vão dizer: mas Senhor, eu curei no teu nome. E Jesus diz: opa, não vos conheço, não vos conheço, porque milagre não é sinal de evangelho. Evangelho é a mensagem de salvação de Cristo, okay? Então aquele homem teve não só a sua saúde restaurada, ele teve também a sua vida modificada pelo Senhor. A vontade de Deus é que nós possamos ser gratos em tudo. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graças. Precisamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele faz por nós. O Senhor já nos deu tudo o que precisamos, mas nos dará muito mais se tivermos um coração grato. Eu acho interessante a dinâmica do dízimo, né? O dízimo, quando a gente
Quando a gente entrega o nosso dízimo a Deus, é um ato de gratidão. O Senhor nos abençoou com os recursos, poucos ou muitos, foi Deus quem nos abençoou. Eu separo um pouco desse recurso para a obra do Senhor como forma de gratidão a Deus, e Deus vai me abençoar de novo, porque Deus vai reconhecer o meu ato de gratidão. É óbvio que o pessoal da teologia da prosperidade faz uma festa com essa verdade. Ele vai dizer: olha, você tem vale transporte, o dinheiro de você ir para trabalhar amanhã, qualquer coisa, você tem que deixar aqui a chave do carro, a chave do seu apartamento novo. Então ele vai explorar além do que a Bíblia fala. E ele pega essa verdade e ele supervaloriza essa verdade. Mas a dinâmica do dízimo é essa: a gente agradece a Deus, devolvendo um pouco daquilo que Ele nos dá, e Deus nos abençoa mais ainda. Essa é a lógica bíblica, ok? Então, quando somos gratos ao Senhor, quando demonstramos a nossa gratidão a Deus, Deus nos abençoa ainda mais, assim como Ele fez com o leproso. Ele não recebeu só a cura, que era muita coisa, mas ele recebeu um presente mais especial do que a cura do corpo, que foi a salvação eterna. Amém? Deus possa nos abençoar e nos ajudar a sermos gratos ao Senhor de todo o nosso coração, a declarar diante do Senhor o nosso amor por Ele de verdade, né? Possamos demonstrar o nosso amor pelo Senhor, sendo grato a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Deixe os olhos para a sua cabeça nesse momento. Senhor, quantos motivos nós temos para Te louvar. O Senhor tem nos permitido chegar até aqui num ano tão conturbado como esse, de tantas dificuldades e confusões, mas o Senhor tem nos sustentado, tem nos mantido, e nós somos gratos por isso. É o Senhor que nos dá a nossa provisão diária, é o Senhor quem permite que a gente possa trabalhar. O Senhor permite estar aqui na igreja livre, enquanto outros lugares no mundo não é possível fazer isso. E nós só podemos te ser gratos. Nos abençoa em todas as coisas, nos dá um coração agradecido ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Nós pedimos por tudo isso em nome santo de Jesus. Amém.